Ô Guto, você é novo, cara, você tem 23 anos. Então, quando você nasceu, o PSDB já governava o estado de São Paulo. E essa é a primeira vez, né, pelo menos nessa história recente, que o PSDB não conseguiu chegar. Quem chegou foi o Tarcísio e já chegou com um salário de 50% a mais, né? A Lespe aprovou um aumento de 50% no salário não só do governador, mas como também isso tem um impacto em todo o funcionalismo, porque é o teto, né? O governador ele estabelece o teto para o funcionalismo do Estado. Como que você enxerga essa chegada do Tarcísio? Você acha que foi uma boa renovação ou uma escolha um pouco impensada do eleitor? Assim, eu não apoio o Tarcísio de Freitas nem no primeiro turno, nem no segundo turno. Não acho que ele é o pior dos governantes possíveis, mas é uma frase famosa do conservadorismo que é: eu prefiro o mal que eu já conheço do que algo bom que eu ainda não vi. Então, eu não sei como vai ser o governo Tarcísio. Ele faz algumas sinalizações positivas, como, por exemplo, a indicação que ele vai tentar privatizar a Sabesp. Outra sinalização positiva que ele fez foi trazer o Federer para comandar a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Ele já tinha comandado a Secretaria de Educação do Paraná, ele fez um bom papel. Só que nesse mesmo momento que ele faz essas sinalizações positivas, ele faz também algumas sinalizações negativas, como foi o caso de indicar o Gilberto Kassab para ser secretário de governo no Palácio dos Bandeirantes, e também sinalizar que ele pode ali acabar abraçando alguns bolsonaristas que acabaram ficando sem relevância e sem cargo político com a derrota do Bolsonaro. Então, que governo Tarcísio vai ser esse aí? É só o tempo vai dizer. Sobre o aumento salarial que ele teve, né, que o Rodrigo Garcia protocolou, mas todo mundo sabe que é para iniciar ali durante o mandato do Tarcísio, é uma discussão econômica que tem, né? A lei de responsabilidade fiscal diz que o Estado de São Paulo ele tem gastado muito menos com funcionalismo do que a legislação e a lei de responsabilidade permite. Né? Então, o Tarcísio aumentou o seu próprio salário, não apenas para ter um salário maior para ele mesmo, né? Mas para também aumentar o salário de toda a cadeia do funcionalismo público. É uma discussão econômica que eu, particularmente, não concordo. Se eu fosse deputado hoje em dia, eu teria votado contra o aumento salarial do Tarcísio, dos seus secretários, Sim. do vice-governador do estado de São Paulo também, porque eu acho que a gente tem que cuidar de algumas questões muito mais importantes para o Estado de São Paulo: saneamento básico, educação, saúde, antes de pensar em aumento salarial do funcionalismo. Só um ponto, né? Quem aumentou foi essa legislatura da Alesp, não foi o Sim, próprio Tarcísio que aumentou o salário dele. Claro que ele vai ficar feliz, né? Só fazendo uma correlação entre empreendedorismo e salário público. Você não acha, Guto, sinceramente, eu fico pensando, cara, tem empresas que pagam muito bem. Então, você vai administrar, às vezes, uma empresa que fatura aí 2, 3 bi ano, e o salário do cara é 150 pau por mês, chega no fim do ano, o cara pega uma PLR gigantesca, e aí você pega um cara que vai ter que governar a maior empresa do estado, que é o estado de São Paulo, e ganha um salário mais baixo que de muitos diretores. Você não acha que isso é uma incoerência? E aí empurra todo mundo para essa via da hipocrisia? Ah, não, não deveria ganhar, ou deveria ganhar. Pô, o cara vai cuidar de qual que é o orçamento do estado de São Paulo? O cara vai cuidar? bilhões de reais. Vai ter um novo orçamento agora, né? A votação daqui a pouquinho. Então, você não acha que isso é um pouco incongruente, cara? Eu não sei, né? Tem uma questão, né, que vem lá de Platão, que o funcionário público ele tem que ser remunerado, principalmente os governantes eles têm que ser remunerados, até para a população poder cobrar melhor ele, né, e para as pessoas, para não entrar na política só quem consegue viver sem salário. Só que aí, em qual grau isso tem que ser em uma comparação com um diretor de empresa, né? Eu acho que a iniciativa privada e a iniciativa pública, elas têm que ter coisas parecidas, principalmente no incentivo, né, e a nossa missão como liberal, como gente que defende um Estado mais enxuto, tem que ser a iniciativa pública ter cada vez mais os incentivos da iniciativa privada, só que tem algumas diferenciações, como por exemplo a questão de vocação. Então acho que se o político ele está querendo ter o mesmo salário do diretor de empresa, que saia da política, que vai trabalhar como diretor de empresa. Se ele acha que ele tem que ter o mesmo salário que o jogador de futebol, que saia da política que entre para o futebol, porque tudo que você vai ter nesse gasto, no gasto privado, vai ser dinheiro necessariamente privado. No poder público vai ser gasto necessariamente público. Então, se o Tarcísio aumenta o seu salário, quem vai pagar o salário dele
a população, é o pagador de impostos, e no Brasil, com o imposto que a gente tem, os mais pobres vão pagar esse aumento salarial dele. Então fica uma discrepância. Eu acho que o governador, obviamente, tem que ter um bom salário. Agora, aumentar o seu salário enquanto a população está ficando mais miserável, mais endividada e mais pobre, é complicado. É uma questão política aí. Se ele merece ou não, é uma outra questão. Mas eu acho que é uma sinalização ruim, só que uma sinalização do Tarcísio que não é uma tentativa dele de ganhar maior salário. Obviamente isso vai acontecer. Só que a Constituição Estadual, ela atrela ao teto do salário público estadual o salário do governador. Então, para ele aumentar o salário de outros servidores, ele tem que aumentar o seu próprio salário também. Então, tem todas essas questões aí. Não, eu queria ver seu ponto de vista, mas é interessante. E nem você tem uma resposta clara para isso. Pô, você quer ganhar um salário de diretor de empresa, vai se capacitar e se candidata para a vaga, né? Aí é outra pegada, não é que nem... Talvez seja muito mais difícil, às vezes, do que uma própria eleição, né? É um mercado bem concorrido. Eu vi uma coisa que me entristeceu muito, né? O Kim foi numa universidade, acho que, se eu não me engano, na Unifesp, para conversar sobre democracia e o estado das coisas no Brasil, e os estudantes, que deveriam estar estudando lá, escutando quem vai lá para palestrar, praticamente não deixaram ele falar e agrediram ele. Como que você enxerga esse estado de coisas, que as pessoas não querem debater as ideias? Como que você vai colocar as suas ideias no meio disso aí? Esse caso é o puro suco do cenário político brasileiro, né? O Kim Kataguiri, que em 2018 foi o quarto deputado federal mais votado da 21ª maior economia do mundo. Agora ele teve 300 mil votos para deputado federal. O cara é autor de 2 livros, já foi colunista da Folha de São Paulo, é líder de um dos maiores movimentos políticos do mundo. Ele vai dar uma palestra junto a estudantes, né, que obviamente deveriam estar querendo ouvir, mesmo que discordando das posições dele. A galera não deixa ele falar e ainda agride a gente que foi ouvir o que ele tinha a dizer. Lembrando que não era para uma palestra, era um debate com a Sâmia Bonfim, também teve grandes votações também. A Sâmia marcou o debate, a Sâmia não foi no debate, a Sâmia mandou os peleiros, né, manifestantes deles. Muitas vezes a gente sabe que esses manifestantes pagos para bater no Kim Kataguiri e nos seus demais apoiadores, a gente que foi ouvir. Então a gente tem estudantes que não estudam, a gente tem políticos que não querem fazer política, como o caso da Sami, e a gente tem gente que se diz defender a democracia, que se diz um democrata, que não quer debater, que não quer dialogar e quer partir para a agressão. Enquanto eles chamavam Kim de fascistas, eles estavam socando pessoas que foram ouvir o que o Kim tinha a dizer. Esse é o nível do Brasil. Né? Mandar, Kim, se estiver assistindo, um beijo no seu coração, irmão. Pô, ele fez um negócio, Guto, que, cara, ninguém fez da forma como ele fez. No dia em que o Kim veio na entrevista, um dia antes, eu entrevistei uma karateca que se classificou para o Mundial de Karatê. A Confederação Brasileira de Karatê falou, beleza, está classificado, só deu a inscrição para ela e falou, se vira para ir. Ela não tinha um gato para puxar pelo rabo, cara, não conseguia pagar a passagem. O Kim viu eu pedindo a ajuda da rapaziada, eu doei também, só que o Kim doou na hora, Guto. Na hora, ele não foi o Zé Promessinha, ele não chegou, eu vou ajudar, ele ajudou na hora, o treinador veio aqui, agradeceu ele, só que por isso que eu penso, né, o Brasil, ele está muito à flor da pele, então as pessoas, elas enxergam, às vezes nem a casca, nem a sua casca, ela vai enxergar o que dizem de você e ignoram você como ser humano, ignoram suas ideias, não deixam você falar. Tanto de um lado quanto do outro, viu, Guto? Tanto de um lado quanto do outro. Você vê também, mas acaba sendo um pouquinho do próprio veneno. Família Bolsonaro tentando apagar a fogueira com gasolina, só que agora Eduardo também, enquanto o pessoal está na porta do quartel, aí Eduardo foi flagrado na live do Casimiro, lá bonitinho, na Copa do Mundo, porque lá é tudo bonito, tudo caro. Como você acha que o pessoal... Sério, Guto, as pessoas, quando que elas vão abrir o olho, que só depende delas, que ninguém vai vir ali voltar do Catar para dar um guarda-chuva ao pessoal que está na porta do quartel? Você acha que as pessoas vão acordar? Cara, eu fiz um vídeo que o título é Quando Você Vai Deixar de Ser Otário, né? Tipo, o Eduardo Bolsonaro não é que ele foi viajar escondido.
não é que vazou a informação, ele foi flagrado durante a live do Casemiro. O Casemiro estava lá mostrando a galera no Catar, aparece o Eduardo Bolsonaro ali de camiseta do Brasil, sem postar stories, sem divulgar que estava indo, porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que a família Bolsonaro está insuflando milhares de pessoas aí na chuva, no frio, sem dormir, com alimentação ruim, para frente do quartel, pedir uma intervenção militar com o Bolsonaro no poder, falar que a urna que elegeu Eduardo Bolsonaro foi fraudada, enquanto ele está lá no Catar escondida com a sua esposa. A gente sabe que para ir para o Catar tem que ser uma viagem luxuosa, ele com certeza está no hotel luxuoso, não sei se é com dinheiro público ou não, mas independente disso, olha o exemplo que ele está dando. Muitos, inclusive, manifestantes bolsonaristas que estão lá criminosamente bloqueando rodovia, criminosamente pedindo o fim da democracia no nosso país. Essas pessoas abrem sua internet para ver a nova mensagem do Eduardo Bolsonaro, e a mensagem é: tô aqui no Catar. Aí quando ele foi pego, né, quando ele foi flagrado ali pela live do Casemiro, ele disse que ele foi entregar um pendrive para mostrar a situação do Brasil no Catar. O cara teve 8 anos de mandato, né? 4 anos no passado, mais 4 anos agora. Ele nunca foi no Catar entregar pendrive nenhum. No meio da Copa do Mundo do Catar, ele vai enviar um pendrive, né? Ele tem que pessoalmente entregar um pendrive para mostrar a situação do Brasil perante ao mundo. Engraçado é que ele não foi flagrado entregando pendrive nenhum. Ele foi flagrado no dia do jogo da Seleção Brasileira, com a camiseta da Seleção Brasileira, todo felizinho ali, enquanto ele está insuflando milhares de manifestantes aí para a porta do quartel, para falar que a urna que elegeu o próprio Eduardo Bolsonaro foi fraudada, né? Mais uma vez, esse é o nível do Brasil. A gente tem de um lado a Samia Bonfim não indo no debate com o Kim Kataguiri, mandando a militância dela bater no Kim Kataguiri, e do outro lado, o Eduardo Bolsonaro dizendo que as urnas que o elegeram são fraudadas e mandando a população ir para a rua, no meio da chuva, no meio do frio, sem ver a família, para pedir intervenção militar, enquanto ele está lá no Catar curtindo a Copa do Mundo. As pessoas, eu estava brincando com o Joãozinho aqui da produção, dia 1 vai acabar, vai virar o ano, 2022 vai passar, 2023 vem aí. Cara, você vai ter um bocado de conta para pagar, eu vou ter um bocado de conta para pagar, a nossa rotina vai continuar, mas, 30 dias, cara, que as pessoas estão na porta do quartel, e tá mó chuva em Brasília, uma chuva, não, parece que nunca choveu tanto em Brasília como tá chovendo agora, e as pessoas permanecem lá, acreditando numa ideia que passaram para elas. Só que as pessoas que passam essa ideia, cara, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro foi pro Catar, cara. Não tem... Nossa, eu não consigo entender como que os caras, às vezes, que insuflam as pessoas, quase que com a certeza de que não vai mudar nada, o estado de coisas está posto, é mais fácil a gente planejar o nosso futuro sabendo o que vai acontecer. Essas pessoas depois que colocam essas na rua, voltam, por exemplo, para o hotel luxuoso no Catar, cara. Como que dorme, velho, fazendo um negócio desse? Não sei, velho. Mas vamos... É o Flávio Bolsonaro com mansões milionárias, é o Carlos Bolsonaro com processo de investigação sobre funcionário fantasma, que tem muito embasamento e muita prova de que, de fato, ele tinha funcionário fantasma, o Eduardo Bananinha no Catar e o Bolsonaro negociando salário milionário ali, com aposentadoria milionária, com mansão, com advogado pago pelo mensaleiro Valdemar Costa Neto. Essas 4 pessoas mandando a população, muitas vezes gente pobre, para ir para o quartel na chuva, no banheiro químico, longe das suas famílias. Então é a hipocrisia que está dada. E outra coisa, por que porta do quartel? Por que eles não estão na porta do Congresso, na porta do Senado, na porta da STF? Eles estão pedindo o quê no quartel? É para as Forças Armadas fazer alguma coisa? Porque se for assim, não dá para defender. Então, tipo, o Alexandre de Moraes está exagerando, está pedindo que um golpe militar, essa é a solução para não ter exageros. Então, eu defendo que tenha manifestação, se a pessoa acha que a eleição foi fraudada, tudo bem. Agora, não dá para ir para a porta do quartel, gente. Não dá para ir pedir intervenção militar. Dá para você pedir uma investigação na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, que é quem investiga o STF, para a porta do TSE, sei lá. Não sei o que você vai fazer. Porta do quartel, não dá. O Thiago, do Centro de São Vicente, fez uma pergunta que você acabou respondendo, que você já deixou claro. Ele pergunta a opinião sobre supostas fraudes das urnas eletrônicas. Você já deixou claro que você não entende que houve fraude. Mas tem uma pergunta da Carol, do Gonzaga, em Santos. Ela fala: por que o MBL apoia o Danilo Gentili para concorrer ao cargo de presidente da República? É uma dúvida minha também essa.
Acho que o Danilo Gentili é um cara extremamente legítimo, ele está lutando pelas pautas que a gente defende antes mesmo da criação do MBL, é um cara que defendeu o impeachment da Dilma, é um cara que sempre defendeu a Operação Lava Jato, é um cara que votou no Bolsonaro em 2018 assim como a gente, é um cara que se arrependeu de ter votado no Bolsonaro pelos erros, obviamente, que o Bolsonaro fez, que critica o PT, que critica o Bolsonaro, que critica o politicamente correto, que defende também as bandeiras, as reformas, os planos e os marcos assim que a gente defende para a economia, para saneamento, para educação, para a saúde, para a segurança. É um personagem que ele tem abrangência nacional, ele está ali dirigindo grandes talk shows, seja no SBT, seja na TV Bandeirantes. Então é muito difícil que algum brasileiro não conheça o Danilo Gentili, o que dá a ele viabilidade eleitoral, e o passado dele nessa construção histórica política, né, do nosso polo, do nosso grupo político, também dá legitimidade para ele. Então, é um cara que está se lançando, né, a pré-candidatura à presidência da República, e que tem o nosso apoio por essas questões. Legal, bacana. O Vitor, do Centro de Bertioga, ele fala assim: Guto, por que você acha que o Bolsonaro perdeu a eleição? Boa pergunta, né? Eu acho que o Bolsonaro, ele perdeu a eleição. Muita gente fala sobre o Nordeste, né? O Bolsonaro, ele cresceu a votação dele no Nordeste. Onde ele caiu foi no Sul-Sudeste. Ele teve 54% da votação no Sul-Sudeste em 2018 e agora ele teve 44%. Né? Caiu ali 10, 11% aproximadamente. Por quê? Porque as pautas que fizeram essa população, a gente, no geral, do Sudeste aqui, no estado de São Paulo, votaram no Bolsonaro em 2018, boa parte dessas propostas ele traiu. Ele dizia defender a privatização, ele não privatizou nenhum estatal, ainda criou 2 estatais. Ele dizia combater a corrupção, terminou acabando com a Operação Lava Jato, colocando um petista na PGR, colocando 2 caras do Centrão no Supremo Tribunal Federal, fazendo um acordão com o Centrão, destinando mais de 100 bilhões de reais em cargos para o Centrão, estatal para o Centrão, apoiando o Arthur Lira para a presidência da Câmara, colocando o Ciro Nogueira, que é o presidente do partido mais investigado no Lava Jato, no ministério mais importante do Planalto, que é o Ministério da Casa Civil, e aí, né, fora todas as questões, principalmente de pandemia, né, que eu nem preciso entrar aí na questão de vacinação, na questão das frases que ele falou. Vamos lembrar, por exemplo, o que o Bolsonaro fez no Ministério da Educação, o que o Bolsonaro fez no Ministério da Economia, o que o Bolsonaro fez sobre a questão do saneamento básico no Brasil, tirando, obviamente, o marco de saneamento que foi votado no Senado, a revelia do Bolsonaro que deixou esse MP caducar. Então, o Bolsonaro, ele foi eleito por algumas propostas que ele defendia, e durante esses 4 anos, ele não só não cumpriu essas promessas, como muitas das coisas ele fez o oposto. E aí a população que votou nele deixou de votar. Então, é isso que eu julgo que fez o Bolsonaro perder esse. Perdeu para ele mesmo, né? E outra coisa, e o Lira e o PT? Qual será a posição do Bolsonaro e do Valdemar Costa Neto agora? É mesmo, né? O PT declarando apoio para o Arthur Lira para continuar na presidência, né, da Câmara. Como que o Bolsonaro e o Valdemar se posicionam agora? É isso, né? Eles vão apoiar o Lira, claramente. Né? A questão aqui além de eu ser contra o Centrão, além de eu ser contra você destinar verba para o Centrão, além de eu ser a favor da privatização da estatal, essa é a grande questão. Então, durante os 4 anos, a gente falou, gente, tem que privatizar a Petrobras, tem que privatizar a Eletrobras. Daí vinha o Bolsonaro e disse, não, mas está dando lucro. Eu sei que está dando lucro. Deu lucro também no governo Temer. Só que o problema da democracia é que se o Bolsonaro perder e entrar o Lula, é o Lula que vai comandar a Petrobras. Se você privatizar ela, ninguém vai comandar. Aí o Bolsonaro não privatiza a Petrobras, não privatiza nenhuma estatal. Agora, essas estatais vão voltar para o colo do Lula que já roubou elas. Então o Bolsonaro ficou fortalecendo o Centrão, ficou fortalecendo o Arthur Lira, com orçamento secreto, com uma emenda de relator, com todos os escambau que a gente viu. Agora é o Lula que vai ter acesso a toda essa verba. Ou seja, o Bolsonaro ele deu poder ao PP, que é o partido do Arthur Lira, que é o partido do Ciro Nogueira. Agora é o Lula que vai pegar todo esse poder e usar porque o Lula quiser. O Bolsonaro elegeu o Arthur Lira, que todo mundo sabe que é um cara que ele é condenado por corrupção, nem na linha sucessória tá para a presidência da Câmara. Agora é o Lula que vai ter esse cara na presidência da Câmara dos Deputados, provavelmente com mais de 400 votos na eleição para presidente da Câmara. Então essa é a grande questão. Além de fazer esse conjunto de coisas ser erradas, se o Bolsonaro fazendo, com o Bolsonaro fazendo, é o Lula que vai ter todo esse poder e todo esse empoderamento. Então é isso que a gente vai ter. O Lula, o PT, né, anunciou ontem apoio à reeleição do líder da presidência da Câmara, todo o bloco, né, PV, PSD, do Geraldo Alckmin, e agora, obviamente, o PL do Valdemar Costa Neto, com mais de 100 deputados, vai apoiar o Arthur Lira também. Pô, Guto, tinha tanta coisa que eu queria falar com você, cara. Queria entender o que é o jovem capitalista. Só que faltam 2 minutos para acabar o programa. Eu queria usar esse tempo aqui para agradecer você
agradecer ao MBL pelo trabalho que vocês fazem aí pelo país e pelo estado de São Paulo, sem estar nos extremos, acho que caminhando aqui no meio, não no centrão, né? No centro ideológico. Vocês têm um pensamento com o qual eu me alinho bastante e fico feliz de te receber aqui, as portas aqui,